Capítulo 1. O casamento dos sonhos. Os convidados estavam deslumbrados. O cenário era digno de um conto de fadas. Lustres de cristal pendiam do teto do salão luxuoso, flores raras decoravam cada canto, e uma banda tocava suavemente ao fundo, criando uma atmosfera mágica. Lara caminhava pelo corredor, em direção ao altar, com um sorriso no rosto que transparecia toda a felicidade que sentia. O homem esperando por ela, Henrique, não era apenas seu noivo, ele era um bilionário, dono de uma das maiores fortunas do país, e aquele casamento simbolizava o ápice de tudo que ela sempre sonhou. Lara nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão drasticamente em apenas 2 anos. Antes de conhecer Henrique, ela era uma jovem comum, trabalhando como recepcionista em um escritório modesto. A vida era simples, mas as dificuldades financeiras a acompanhavam desde a infância. Um encontro casual em um café foi o suficiente para Henrique se encantar por sua simplicidade, e desde então, ele fez de tudo para conquistá-la. Viagens extravagantes, presentes caros, e promessas de uma vida que ela nunca sequer sonhara ter. Agora, ali estava ela, em seu vestido branco impecável, prestes a se tornar a esposa de um dos homens mais poderosos do país. Tudo parecia perfeito. Mas havia algo no ar, algo que ela não conseguia identificar. Era um pressentimento, uma pequena sensação de que algo estava fora do lugar. Henrique, por outro lado, estava sereno. Seu olhar fixo em Lara era de uma tranquilidade impressionante. Ele parecia o retrato da confiança e do poder. Era exatamente o que ele sempre demonstrara ser. Mas, enquanto Lara avançava, um pensamento começou a surgir em sua mente: eu realmente conheço o homem com quem estou me casando. De repente, um murmúrio percorreu o salão, interrompendo os pensamentos de Lara. Ela olhou em volta, confusa, e percebeu que alguns convidados começaram a sussurrar entre si, com expressões de surpresa e desconforto. Seu coração disparou, e uma sensação de angústia tomou conta dela. Ao se aproximar do altar, um homem desconhecido entrou pela porta principal, caminhando com passos firmes em direção ao casal. Ele tinha uma expressão sombria, quase como se carregasse um peso enorme nos ombros. Sem tirar os olhos de Henrique, ele falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Henrique, você não contou a ela, não é? Lara parou imediatamente. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. O que aquele homem estava insinuando? O que Henrique não havia lhe contado? Henrique, que até então mantinha sua compostura imperturbável, de repente empalideceu. Seu olhar, antes tão seguro, tornou-se inquieto. Ele olhou para Lara, mas não disse nada. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lara sentiu suas pernas tremerem. Aquele era o momento pelo qual esperara por tanto tempo, mas agora estava à beira de um colapso. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela não fazia ideia do que viria a seguir. Capítulo 2. A verdade revelada. O salão, que minutos antes era só elegância e celebração, agora estava mergulhado em um silêncio desconfortável. Os olhares de todos os presentes se fixaram num homem misterioso que se aproximava lentamente de Henrique e Lara, como se carregasse um segredo capaz de destruir tudo. Lara, ainda parada no corredor, sentiu a incerteza se transformar em pavor. Sua mente rodava. Que verdade ele escondia? Henrique, continuou o homem, sem desviar o olhar, eu avisei que a verdade viria à tona. Você não pode simplesmente apagar o passado. Henrique parecia travado. O ar de confiança que ele sempre ostentava tinha desaparecido por completo. Ele lançou um olhar rápido a Lara, como se estivesse pedindo desculpas com os olhos, mas sem coragem de proferir qualquer palavra. O suor brilhava em sua testa. O que está acontecendo, Henrique? Lara sussurrou, sua voz tremendo. Ela mal conseguia se manter de pé, o choque começava a tomar conta de seu corpo. Os convidados se entreolhavam, chocados e curiosos. Algumas pessoas começaram a cochichar, e o desconforto geral só aumentava. Lara, sem saber como agir, olhou fixamente para o homem que interrompera seu casamento, esperando que ele revelasse tudo de uma vez. Afinal, ele parecia o único ali com coragem de falar. Talvez ela devesse saber, o homem disse, em um tom mais suave agora,
porém firme. Eu sou o Ricardo, irmão de Henrique. E o que ele não te contou, Lara, é que tudo isso, ele fez um gesto amplo, referindo-se ao casamento suntuoso, a fortuna, a vida de luxos, é uma mentira. Lara regalou os olhos. Uma mentira? O que isso significava? Como assim? Sua voz saiu mais alta do que ela esperava. O que você está dizendo? Henrique, pálido, deu um passo à frente, tentando tomar o controle da situação. Lara, por favor, me escute. Não é o que parece. Ricardo, no entanto, foi mais rápido. Ele não é o homem que você pensa que é. Henrique não é o bilionário que todos acreditam. A empresa que ele supostamente comanda está à beira da falência, e todo esse luxo, essa vida, ele olhou ao redor, é mantida com dinheiro que ele não tem. Henrique está envolvido em fraudes há anos, e essa farsa está prestes a desmoronar. Ele vai perder tudo. Lara ficou completamente paralisada. O chão parecia escapar de seus pés. Ela olhou para Henrique, esperando desesperadamente que ele negasse. Que dissesse que aquilo era uma grande mentira, que aquele homem estava ali para arruinar sua felicidade por vingança ou inveja. Mas o que encontrou foi o olhar de um homem quebrado, derrotado, sem palavras. Eu tentei avisá-lo, continuou Ricardo, mas ele preferiu continuar com essa ilusão. Ele quis te trazer para essa vida, sem sequer te contar a verdade. Henrique balançou a cabeça, sua voz finalmente saindo, rouca e desesperada. Lara, eu ia te contar. Eu queria resolver tudo antes. Não queria te perder. Lara sentiu uma onda de emoções. Raiva, dor, decepção. Seu coração, que há pouco estava cheio de amor e esperança, agora estava despedaçado. Como ele pôde fazer isso com ela? Como pôde mentir por tanto tempo? As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e ela deu um passo para trás, recuando do homem que, até aquele momento, era o amor da sua vida. Eu não acredito nisso, ela disse, sua voz fraca. Você construiu todo o nosso relacionamento em cima de mentiras? Henrique tentou se aproximar, sua expressão desesperada. Eu te amo, Lara. Eu nunca quis te machucar. Eu ia resolver tudo, eu prometo. Mas ela deu outro passo para trás, balançando a cabeça em descrença. O que parecia ser o dia mais feliz da sua vida tinha se transformado em um pesadelo. O que eu faço agora? Lara sussurrou para si mesma, sentindo-se completamente perdida. O futuro que ela imaginava ao lado de Henrique parecia ter desaparecido, e agora, ela se via diante de uma verdade devastadora. Capítulo 3 – A escolha difícil. O peso da revelação ainda pairava sobre Lara, sufocando cada pensamento que ela tentava processar. O silêncio no salão continuava, os convidados pareciam estar tão chocados quanto ela. A felicidade que brilhava em seus olhos antes da cerimônia agora estava substituída por olhares de compaixão e desconforto. Ela sentiu como se estivesse presa em um sonho ruim, uma cena da qual não conseguia escapar. A verdade sobre Henrique explodiu diante de todos, e agora, sua vida perfeita parecia desmoronar em pedaços. Ela olhou novamente para Henrique, tentando encontrar uma resposta no homem com quem pensava que ia passar o resto de sua vida. Eu preciso de um tempo, sussurrou Lara, sentindo as lágrimas escorrerem livremente por suas bochechas. Henrique tentou se aproximar mais uma vez, sua voz desesperada. Lara, por favor. Me escuta. Eu te amo. Eu só queria te proteger de tudo isso até resolver. Eu só precisava de mais tempo. Ela balançou a cabeça, o coração em conflito. Como eu posso confiar em você agora, Henrique? Ela perguntou, sua voz trêmula, mas firme. Você escondeu tudo isso de mim. Eu estava me casando com alguém que nem conheço de verdade. Henrique se ajoelhou diante dela, em uma tentativa final de salvá-la, ou, talvez, de salvar a si mesmo. O orgulho que ele costumava ostentar havia desaparecido. Agora, ele era apenas um homem desesperado, tentando agarrar-se ao que restava de seu relacionamento. Eu errei, ele admitiu, com a voz quebrada. Eu errei em tudo,
mas nunca no que sinto por você. Você é a única coisa verdadeira na minha vida, Lara. Eu faria qualquer coisa para não te perder. As palavras de Henrique a atingiram com força, mas não eram o suficiente. Lara sentia uma luta interna entre a dor da traição e o amor que ainda habitava em seu coração. Ela não podia negar o que sentia por ele, mas também não conseguia ignorar o fato de que tudo havia sido construído em uma farsa. Ela se virou, olhando para os rostos dos convidados. Amigos, familiares, todos ali testemunhando sua dor. Mas, naquele momento, a única opinião que realmente importava era a sua própria. Ela sabia que tinha uma decisão a tomar. Ricardo, que observava tudo de perto, interveio mais uma vez, mas agora com um tom mais gentil. Lara, você merece saber a verdade completa. O que Henrique esconde não vai se resolver tão facilmente. Ele está afundado em dívidas, e tudo que ele te ofereceu até agora foi com o dinheiro que ele não tem. Se você continuar com ele, vai herdar todos esses problemas. Não é só sobre o amor, é sobre o que você está disposta a sacrificar. Lara engoliu em seco. As palavras de Ricardo eram cruas, mas honestas. Ela sabia que a vida com Henrique seria uma luta, uma batalha contra uma tempestade que ele próprio havia causado. E ainda assim, por mais que a lógica lhe dissesse para se afastar, seu coração resistia. O amor, mesmo ferido, ainda estava ali. Ela respirou fundo, tentando encontrar sua voz em meio ao caos em sua mente. Henrique, eu te amo, ela disse, olhando diretamente para ele. Mas o que você fez? O que escondeu de mim? Eu não sei se posso superar isso. Henrique baixou a cabeça, suas mãos tremendo levemente. A dor de perder o que mais amava estava evidente em cada gesto seu. Ele não tentou se defender mais. Sabia que suas ações o haviam colocado naquela situação, e agora, cabia a Lara decidir. Eu preciso de tempo, disse Lara, sentindo um nó na garganta. Eu preciso pensar, sozinha. Ela virou-se, afastando-se lentamente do altar. Cada passo que dava era uma mistura de dor e alívio. O coração apertado, mas a mente determinada a encontrar clareza. Ela sabia que aquela decisão não podia ser feita no calor do momento. Henrique ficou ali, ajoelhado, observando a mulher que amava se distanciar, sem poder fazer mais nada. O silêncio no salão era quase ensurdecedor, enquanto Lara caminhava em direção à porta, deixando para trás o que poderia ter sido o casamento dos sonhos, e, talvez, também o homem que ela um dia acreditou ser perfeito. Capítulo 4 – A jornada interior. Lara saiu do salão com passos trêmulos, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto. O contraste com o calor sufocante das emoções dentro do salão a fez parar por um instante. O silêncio da rua vazia era um alívio bem-vindo, como se o mundo finalmente lhe desse um espaço para respirar. Ela caminhou sem destino, as lágrimas ainda caindo, mas sua mente fervilhava de pensamentos. Lara não conseguia acreditar que sua vida havia virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Tudo o que ela imaginou para o seu futuro havia sido destruído. A imagem do homem perfeito que ela amava agora estava manchada por mentiras e decepções. Enquanto andava, sua mente voltou no tempo. Lembrou-se do primeiro encontro com Henrique, de como ele a fez sentir especial desde o início. As viagens, os presentes, as palavras doces. Tudo parecia perfeito, mas agora ela percebia que talvez tivesse sido cega demais, confiando demais. Ele sempre esteve tão confiante, tão seguro de si, que ela nunca questionou nada. Agora, parecia ingênua. Como pôde não perceber os sinais? Lara encontrou um pequeno banco em uma praça deserta e se sentou. O silêncio ali era perturbador, mas necessário. Ela fechou os olhos por um momento, tentando processar tudo. Parte dela queria voltar correndo para Henrique, perdoá-lo e continuar com a vida que sonhou, mas a outra parte, a mais ferida, sabia que confiar nele novamente seria uma luta. Os passos leves de alguém se aproximando a tiraram de seus pensamentos. Era Ricardo. Ele havia seguido Lara até a praça, com uma expressão de preocupação genuína no rosto. Desculpe aparecer assim, disse ele, sentando-se ao lado dela. Mas eu achei que você não deveria ficar sozinha.
Lara não disse nada de imediato. Ela olhou para ele e viu algo diferente. Ele não era como Henrique, e, estranhamente, naquele momento, parecia ser a única pessoa em quem ela podia confiar. "Por que você veio?" Ela finalmente perguntou, a voz baixa e cansada. Ricardo suspirou, olhando para o chão por um momento antes de responder. "Porque eu sei o quanto isso dói. Eu sei o que meu irmão fez com você e sei o quanto você está machucada. Eu tentei fazer ele entender que estava indo longe demais, mas Henrique sempre foi teimoso. Ele achava que podia consertar tudo antes que você descobrisse." Ele olhou para ela, com um olhar cheio de empatia. "Mas a verdade é que ele não deveria ter te enganado em primeiro lugar." Lara ficou em silêncio. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, mas ainda era difícil absorver tudo. "Eu só não entendo como ele pôde fazer isso comigo", Lara disse, a voz embargada. "Ele disse que me amava. Como alguém que ama pode esconder algo assim?" Ricardo assentiu, compreendendo sua dor. "Henrique te ama. Eu sei disso. Mas ele também tem medo de perder o controle sobre as coisas. Ele tentou manter essa fachada por tanto tempo que acabou se perdendo nela. Ele achava que podia manter a imagem de homem perfeito, mas a verdade sempre aparece, Lara." Lara sabia que Ricardo tinha razão. Não era apenas sobre amor, era sobre confiança, sobre honestidade. Henrique havia traído isso. E agora, ela estava ali, sozinha, tentando entender se havia um caminho de volta. "O que você acha que eu devo fazer?" Lara perguntou, sua voz soando mais vulnerável do que nunca. Ricardo hesitou antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu acho que você precisa pensar no que é melhor para você. Não para Henrique, nem para o que os outros esperam de você. Mas para você. Ele errou, e você tem todo o direito de se sentir traída. Mas você também precisa decidir se o amor que você sente por ele é forte o suficiente para superar essa traição. Só você pode fazer essa escolha." As palavras de Ricardo ressoaram profundamente em Lara. Era exatamente o que ela precisava ouvir. No fim, era sobre ela. Sobre o que ela estava disposta a aceitar, perdoar ou deixar para trás. O amor era uma coisa complicada, e o que ela sentia por Henrique ainda estava lá, forte, mas manchado pela decepção. Lara olhou para Ricardo, grata por sua sinceridade. Mesmo sendo irmão de Henrique, ele não estava ali para defender ou proteger seu irmão, mas para lhe dar a verdade. "Obrigada", disse Lara suavemente. "Eu precisava ouvir isso." Ricardo deu um leve sorriso e se levantou. "Eu vou te deixar sozinha agora. Mas saiba que, se precisar de alguém para conversar, estou por perto." Ele deu alguns passos, mas antes de se afastar completamente, virou-se para ela. "E, Lara, por mais difícil que seja, lembre-se de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que uma mentira confortável." Com essas palavras, Ricardo foi embora, deixando Lara imersa em seus pensamentos. Ela sabia que a decisão final era sua, e, de alguma forma, o alívio veio com essa realização. Ela teria que tomar uma decisão difícil, mas seria baseada na verdade, e não nas ilusões que Henrique havia criado. Agora, mais do que nunca, Lara precisava descobrir o que seu coração realmente desejava. Capítulo 5 – A decisão final. O amanhecer começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons suaves de rosa e laranja. Lara ainda estava sentada no banco da praça, agora em completo silêncio. A noite fria havia dado lugar à luz do dia, mas a confusão em sua mente continuava. O que fazer a seguir? Voltar para Henrique? Seguir em frente sozinha? A decisão pesava em seu peito, como se cada opção carregasse um preço alto demais para pagar. Ela respirou fundo, tentando encontrar alguma paz nas batidas do próprio coração. Apesar de todo o sofrimento, uma certeza começava a emergir dentro dela. A decisão que tomaria não poderia ser movida apenas pelo que sentia por Henrique. Ela precisava pensar em seu futuro, na mulher que queria ser. Foi então que seu celular vibrou. Era uma mensagem de Henrique. Ele não havia desistido. O texto dizia apenas: Lara, sei que errei,
mas não consigo te perder. Me deixa te ver, por favor. Preciso de uma última chance de explicar. Te amo. Lara sentiu um aperto no peito ao ler aquelas palavras. O amor que ele professava ainda era real? Ou ele estava apenas tentando se agarrar à última parte da vida que ainda fazia sentido para ele? Ela olhou para a tela por alguns instantes antes de suspirar e guardar o celular novamente. Não estava pronta para falar com ele. Não agora. De repente, a lembrança de tudo que Henrique fez começou a ficar mais nítida. As mentiras, os sorrisos escondendo verdades, o luxo vazio que agora parecia tão falso. Henrique havia sido uma parte importante da vida dela, mas quem era ele, afinal? Ricardo estava certo. A verdade, por mais cruel que fosse, sempre deveria prevalecer sobre qualquer fantasia. Levantando-se do banco, Lara começou a caminhar lentamente de volta para sua casa. Sabia que o dia traria decisões definitivas, mas, mais do que isso, sabia que precisava enfrentar Henrique novamente, mesmo que fosse para encerrar tudo. Era hora de encarar a realidade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto caminhava, sentiu uma força interna crescendo. Ela havia perdido muito naquela noite, mas não a si mesma. Ainda havia uma chama de determinação dentro dela, algo que nenhuma mentira poderia apagar. Ela era mais do que o casamento com um bilionário, mais do que uma mulher apaixonada. Lara era uma mulher forte, que poderia reconstruir sua vida, com ou sem Henrique. Ao chegar à sua casa, Lara parou diante da porta por um longo momento. A decisão que tanto evitava finalmente se tornou clara. Ela pegou o celular e, com as mãos firmes, digitou uma mensagem breve para Henrique. Precisamos conversar. Me encontre no café onde tudo começou. Não era uma mensagem de reconciliação, nem de rompimento. Era uma mensagem de resolução. Lara não sabia o que Henrique diria ou como a conversa terminaria, mas sabia que, desta vez, seria com a verdade à frente de tudo. Horas depois, no café onde eles se conheceram, Henrique a aguardava, com os olhos ansiosos e uma expressão de cansaço. Quando Lara entrou, ele levantou-se, nervoso, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela ergueu a mão. Espere. Antes de você falar, preciso dizer algo, Lara começou, a voz firme e decidida. Eu te amei, Henrique. E, de certa forma, eu ainda amo. Mas o que você fez, destruiu a confiança que tínhamos. O amor sem confiança é uma casa sem alicerces. Ele não se sustenta. Henrique, com os olhos marejados, tentou se aproximar. Lara, por favor. Eu estava com medo de perder tudo, inclusive você. Eu pensei que poderia consertar as coisas antes de você descobrir, mas eu estava errado. Eu errei tanto. Lara assentiu lentamente, seus olhos fixos nos dele. Eu acredito que você me ama. Mas o problema é que não posso viver com a incerteza, com as mentiras. Eu mereço algo real, algo verdadeiro. E, Henrique, você precisa se encontrar. Não pelo que perdeu, mas pelo que ainda pode ser. Ela suspirou, as lágrimas lutando para cair, mas mantidas firmes. Eu não posso continuar com você. Eu preciso seguir em frente. E você também. O silêncio que seguiu foi cortante, mas libertador. Henrique, que parecia pronto para suplicar, parou, percebendo que não havia mais o que dizer. Ele sabia que a culpa era dele, e, naquele momento, talvez pela primeira vez, entendeu que perder Lara era a consequência de suas escolhas. Eu sinto muito, foi tudo o que ele conseguiu dizer, sua voz carregada de arrependimento. Lara sorriu levemente, apesar da dor. Ela havia encontrado a paz que tanto procurava. Eu sei que sente. Cuide-se, Henrique. Ela se levantou, deu um último olhar ao homem que um dia foi seu mundo e saiu do café. O sol brilhava lá fora, e, pela primeira vez em muito tempo, Lara sentiu que o futuro estava em suas mãos. Um futuro onde ela seria protagonista de sua própria história, sem mentiras, sem ilusões. Era o começo de uma nova vida.